Você já se perguntou por que Deus permitiu que o Islã existisse? O Islã não surgiu por acaso. Ele veio a existir porque Deus o permitiu. E, embora isso possa te surpreender, o Islã também faz parte do plano de Deus. Mas por quê? Porque Deus levantaria uma religião que nega Cristo e atacaria o seu povo por séculos. A resposta está na Bíblia. Está tudo lá desde o princípio. E no princípio, Deus fez uma promessa a Abraão: farei os teus descendentes como o pó da terra. Mas havia um problema. Sara, sua esposa, era estéril e já muito idosa. Os anos se passaram e a promessa parecia desaparecer no calor do deserto. Como o plano de Deus poderia se cumprir? Em desespero, Sara tomou uma decisão que mudaria a história para sempre. Ela disse a Abraão para ter um filho com sua serva egípcia chamada Agar. Ele era o herdeiro da promessa original de Deus. Mas agora, na casa de Abraão, havia 2 filhos, 2 promessas. E a tensão só aumentava. No dia em que celebraram o desmame de Isaque, o conflito explodiu. Ismael, que já era adolescente, zombou do pequeno Isaque, que ainda era apenas um bebê. Sara viu isso. E naquela zombaria, ela não viu apenas uma brincadeira infantil. Ela viu uma ameaça ao destino de seu filho. Então, deu a Abraão uma ordem direta e dura: expulse essa escrava e seu filho. O coração de Abraão se partiu. Ismael era sua própria carne e sangue, seu filho. Como poderia mandá-lo embora para o deserto? Então Deus interveio e disse a ele: não te aflijas por causa do menino, pois é por meio de Isaque que a tua descendência será chamada. Também farei do filho da escrava uma nação, porque ele é teu descendente. De coração partido, Abraão levantou-se cedo, deu pão e um odre com água a Agar e os mandou embora. Mãe e filho vagaram sem rumo pelo deserto de Berseba, até que a última gota de água acabou. Arrasada, Agar colocou o menino moribundo debaixo de um arbusto e afastou-se, angustiada, para não vê-lo morrer. Mas Deus ouviu o clamor do menino. E aqui está a parte surpreendente. O anjo de Deus chamou Agar do céu. O que há contigo, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Naquele instante, Deus abriu os olhos de Agar. Bem diante dela, milagrosamente, havia um poço de água. Deus os protegeu e salvou a vida de Ismael. Ismael cresceu no deserto, tornou-se um arqueiro habilidoso e viveu na região de Parã. Sua mãe encontrou-lhe uma esposa de sua terra natal, o Egito, e a promessa de Deus se cumpriu exatamente como ele disse. Ismael teve 12 filhos. A Bíblia os nomeia um por um, e eles se tornaram príncipes de 12 tribos. A Bíblia até nos diz onde eles viveram: de Avilá até Sur, que fica diante do Egito. Fascinante porque essa vasta região é o coração da Península Arábica. Eles não viveram em terras distantes. Exatamente como havia sido profetizado, habitaram na presença de todos os seus irmãos, em constante contato e tensão com os descendentes de Isaque. Assim, a Bíblia revela que o destino de Ismael e de seus descendentes não foi um acidente. Foi o cumprimento de uma promessa de Deus, um plano que Ele mesmo ordenou e abençoou. 2 filhos, 2 promessas, 2 grandes povos que até hoje vivem face a face, exatamente como estava escrito. Ismael tornou-se o grande patriarca do povo árabe, a linhagem da qual o Islã surgiria. Os séculos se passaram. Israel recebeu a lei, construiu o templo e testemunhou o nascimento do Messias. Enquanto isso, os filhos de Ismael se multiplicavam no deserto. Tribo como Quedar, mencionada pelo profeta Isaías, percorriam o norte da Arábia. Eles eram um povo de caravanas.
duros e dispersos. A promessa de uma grande nação parecia esquecida, perdida nas areias do tempo. Sua cidade mais importante era Meca. Lá, um grande e poderoso clã, os Coraixitas, cuidava de uma casa sagrada de adoração chamada Kaaba. Mas havia um problema. Aquele antigo santuário estava cheio de 360 ídolos. O povo adorava essas imagens como se fossem deuses, um para cada dia do ano. Os descendentes de Abraão haviam esquecido o único Deus verdadeiro de seu ancestral. Então, no ano 570, nasceu um homem que mudaria tudo. Maomé ibn Abdullah, da tribo dos Coraixitas, mais tarde conhecido como o profeta Maomé. Maomé ficou órfão ainda criança. Cresceu viajando com caravanas, aprendendo o comércio e observando as pessoas adorando ídolos. Com o tempo, ganhou uma reputação ampla por sua honestidade. Chamavam-no de Al-Amin, que significa o confiável, porque ele nunca mentia e as pessoas confiavam seus bens a ele sem medo. Mas aos 40 anos, enquanto meditava em uma caverna, ele disse que foi visitado pelo anjo Gabriel. O anjo, segundo ele, trouxe uma mensagem clara. Há somente um Deus, e todas as estátuas e falsos deuses devem ser destruídos. Essa foi sua primeira visão. E com ela, ele começou a pregar que existe apenas um Deus, a quem chamou de Alá, e que o povo deveria parar de adorar ídolos. No início, quase ninguém em sua própria cidade acreditou nele. Eles zombaram dele e perseguiram aqueles que o seguiam. Eles sofreram enormemente, foram torturados e expulsos. Maomé e seus seguidores fugiram para a cidade de Yatrib, mais tarde chamada de Medina, e ali algo incrível aconteceu. As tribos árabes, por muito tempo em guerra umas com as outras, começaram a se unir. Não por sangue ou território, mas pela fé em um único Deus. De forma notável, Maomé estabeleceu ali o que é considerado a primeira constituição escrita da história, garantindo direitos a judeus e cristãos, para que todos pudessem viver juntos em paz. Chamaram-na de Constituição de Medina. Mas o verdadeiro milagre veio 8 anos depois. Maomé retornou a Meca desta vez com um exército de 10.000 homens. As mesmas pessoas que o haviam expulsado estavam preparadas para um massacre. Mas, em vez disso, ele entrou na Kaaba e destruiu os 360 ídolos com suas próprias mãos. Maomé morreu 2 anos depois, mas sua missão não morreu com ele. Ele havia unido os descendentes de Ismael e lhes dado um Deus, um livro e um motivo para viver. Você se lembra da promessa que Deus fez a Ismael? Também farei uma nação do filho da escrava, porque ele é teu descendente. Essa promessa, proferida mais de 2.000 anos antes, finalmente havia se cumprido. Foi assim que o Islã nasceu. A palavra Islã significa submissão. A partir dela, surgiu uma civilização e um império que se espalhou pelo mundo. A grande nação que Deus prometeu a Ismael agora era real, forte e poderosa, vivendo, como a Bíblia dizia, na presença de todos os seus irmãos. Mas agora surge a pergunta: por que Deus criou o Islã? Por que levantaria uma religião que não aceita Jesus como Filho de Deus e que por séculos travaria guerras contra os cristãos? E por que a promessa dessa grande nação já estava escrita na Bíblia séculos antes do nascimento de Maomé? A resposta não é uma só, mas 3. Há 3 razões pelas quais Deus levantou o Islã. A primeira é para testar a nossa fé. Desde o princípio, Deus advertiu que permitiria que vozes se levantassem para testar a fé do seu povo. Moisés disse claramente: porque o Senhor, o teu Deus, está te provando
para saber se o amas de todo o teu coração e de toda a tua alma. A Bíblia nos alerta que nem toda mensagem que fala sobre Deus vem realmente dele. Deus permite caminhos alternativos, profetas rivais e religiões poderosas surgirem para separar aqueles que discernem a verdade daqueles que não discernem. Assim como o povo de Israel foi tentado a adorar falsos deuses como Baal, a igreja hoje é testada por religiões que parecem muito próximas da verdade. Falam de um só Deus, sim, mas negam o mais importante, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Islã é talvez o maior teste de todos. Afirma que há um só Deus, sim, mas rejeita Cristo como nosso Salvador. Chama-o de profeta, mas remove o seu lugar como rei. E aí está o teste para nós. O próprio Jesus nos advertiu: não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se vem de Deus. E Jesus nos deu a chave para a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o surgimento do Islã não foi um acidente na história. Foi um teste de Deus, um teste para lembrar ao povo de Israel que a promessa eterna foi dada por meio de Isaac, não de Ismael. E um teste para a igreja, para que ela se apegue à verdade de que a salvação não vem pela observância da lei ou pelas boas obras, mas somente pela fé em Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Pense por um momento. Deus permitiu que o Islã existisse para revelar o que realmente está no coração das pessoas, para nos forçar a escolher, mas reconhecer que há um só Deus é apenas o primeiro passo. O apóstolo João deixou claro: aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Isso nos obriga a responder a uma pergunta: que tipo de Deus você está buscando? Você procura um Deus que seja um rei poderoso, distante e a ser temido? Ou um Pai que te ama tanto que se aproximou, enviando seu único Filho para nos salvar e nos dar a vida eterna? Para que nossa escolha seja genuína, Deus não apenas nos deu a liberdade de escolher, Ele também colocou outras religiões diante de nós para que tivéssemos realmente a capacidade de escolher. Mas há mais duas razões pelas quais Deus permitiu que o Islã surgisse. A segunda é que Ele o usaria como uma ferramenta de disciplina e julgamento. O que isso significa? As Escrituras ensinam que Deus não apenas abençoa as nações, Ele também as usa como instrumentos quando seu povo se desvia. Pense na Babilônia. O povo de Israel havia se afastado de Deus, curvando-se diante de ídolos e esquecendo sua promessa. O Senhor os advertiu muitas vezes, mas eles se recusaram a ouvir. Então, Deus agiu. Mas como? Ele enviaria fogo do céu? Não. Ele fez algo ainda mais inesperado. Levantou um rei estrangeiro. Um rei que não acreditava nele. Um homem de guerra. Nabucodonosor foi um instrumento de julgamento, um martelo na mão de Deus para corrigir o seu povo. Nenhum império se levanta por acaso. Está escrito no livro de Daniel. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. A lição é cristalina. Quando o povo de Deus esquece a verdade, ele pode usar outros reinos para trazê-los ao arrependimento e de volta a si. O Islã não foi exceção. Ele se espalhou com velocidade impressionante, como um incêndio que não podia ser detido. Em apenas algumas gerações, cidades que haviam sido o coração do cristianismo, Antioquia, Alexandria e Damasco, caíram. Até mesmo Jerusalém, a cidade santa, permaneceu sob domínio muçulmano por mais de 1000 anos. Então a pergunta: por que Deus permitiu isso? A resposta é: assim como com a Babilônia, o Islã tornou-se um martelo nas mãos de Deus para disciplinar Israel e desafiar a igreja. Para o povo de Israel, foi um lembrete doloroso.
Eles haviam rejeitado seu próprio Messias, e agora sua terra estava nas mãos de um povo que não reconhecia o Filho de Deus. A antiga profecia de Moisés estava se cumprindo. O Senhor te espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra. E para a igreja foi um chamado brutal de despertamento. Muitos cristãos haviam se acomodado, divididos por lutas de poder e cheios de rituais vazios. Eles haviam perdido o fogo e o poder do Evangelho. A ascensão do Islã foi um julgamento sobre uma fé morna e um convite urgente para retornar à verdade de Cristo. Mas aqui está a chave final. O Império Babilônico caiu, a Babilônia caiu, a Pérsia foi despedaçada, Roma colapsou e o Islã, assim como todo reino formado por mãos humanas, também faz parte do grande plano de Deus, pois a Bíblia diz: Deus levanta reis e remove reis. Mas há um reino que jamais terá fim, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira razão pela qual Deus permitiu o Islã é a mais importante de todas, porque a Bíblia não conta apenas histórias do passado, ela é um mapa profético do futuro. E nesse mapa do futuro, o Islã tem um lugar preciso. Deus permitiu que ele existisse como um sinal, um aviso de que o fim dos tempos está se aproximando. Essa é a terceira razão. Ele será um sinal profético do fim. A Bíblia revela que as nações não são apenas atores da história. Elas fazem parte do capítulo final da humanidade. Os profetas bíblicos nos advertiram há muito tempo. Ezequiel, Daniel e o livro do Apocalipse falaram de um tempo em que grandes coalizões de nações se uniriam para atacar Israel e Cristo. O Islã, que hoje abrange mais de 1,8 bilhões de pessoas, não pode ficar fora desse cenário profético. Desde Gênesis, isso já havia sido previsto. Ele será um homem feroz, sua mão será contra todos e viverá diante de todos os seus irmãos. Esse versículo não descrevia apenas Ismael. Na verdade, era o início de uma profecia muito maior. Uma profecia a ser cumprida nos últimos dias. Uma profecia sobre o Islã. Hoje, essa profecia mal precisa de interpretação. Basta olhar para um mapa. As nações islâmicas literalmente cercam Israel como um anel de ferro, cumprindo o que a Bíblia disse, diante dos nossos olhos. O profeta Ezequiel foi ainda mais explícito nos capítulos 38 e 39 do seu livro. Ele nomeou os inimigos que atacariam Israel na batalha final: Pérsia, Cuxi, Puti, Togarma. Nomes antigos que soam distantes, não é? Mas quem são eles hoje? Aqui é onde profecia e história se encontram. Pérsia é o que conhecemos hoje como Irã. Cuxi e Puti são regiões que hoje fazem parte de países como Sudão, Líbia e outros do norte da África. E Togarma estava localizada onde hoje está a Turquia moderna. Todos esses povos, embora diferentes e dispersos, hoje estão unidos por algo muito poderoso: a religião islâmica. O Islã não é apenas uma fé, é a força que une esse agrupamento de nações que se levantará no fim dos tempos. O notável crescimento do Islã não foi um acidente. Ele cumpriu outra promessa que Deus fez a Abraão, que de seu filho, Ismael, ele também faria uma grande nação. O que muitos veem como um simples movimento religioso que surgiu do deserto é, para Deus, o tic-tac de um relógio profético, contando segundos até o fim. O próprio Jesus nos deu uma pista essencial. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. O que isso significa? Pisar significa dominar ou subjugar, e gentios são todos os povos que não são judeus. Portanto, Jesus estava dizendo que Jerusalém estaria sob controle não judeu por um longo período. E gentios são todos os povos que não são judeus.
Portanto, Jesus estava dizendo que Jerusalém estaria sob controle não judeu por um longo tempo. E quem governou Jerusalém por mais tempo na história? Os muçulmanos. Por mais de 2.300 anos, a Cidade Santa esteve sob domínio islâmico. E hoje vemos um lembrete visível disso. O lugar mais sagrado para os judeus, o Monte do Templo, ainda está ocupado por dois dos locais mais importantes do Islã: o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Isso não é coincidência, é prova visível que podemos ver com nossos próprios olhos de que o plano de Deus continua avançando. Mas o sinal não é apenas algo que vemos em um mapa, é também um sinal espiritual. O Islã nega a verdade mais importante do Evangelho cristão, que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados. O apóstolo João explicou isso de forma clara e séria. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Dessa forma, o Islã se torna uma força global que prepara o caminho para o conflito final. O livro do Apocalipse nos diz que no fim dos tempos, Satanás sairá para enganar as nações do mundo inteiro, reunindo-as para a batalha. E o Islã, agora presente em todos os continentes, é uma peça-chave desse plano profético. Toda vez que o conflito irrompe no Oriente Médio, toda vez que o mundo volta seus olhos para Jerusalém, o pulso da profecia se torna mais forte. Assim, a terceira razão torna-se clara. Deus permitiu que o Islã permanecesse como um sinal vivo, um sinal monumental no horizonte da história, proclamando que as Escrituras estão se cumprindo e que o mundo está se aproximando da batalha final, onde apenas um nome prevalecerá: Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas agora você provavelmente está se perguntando: o Alcorão, o livro sagrado do Islã, fala de Gog e Magog? A resposta é sim. No Alcorão, eles são chamados de Yajuj e Majuj, os nomes árabes para Gog e Magog. Naquela narrativa, somos informados que um rei justo construiu uma muralha colossal para aprisioná-los até os últimos dias. Portanto, tanto a Bíblia quanto o Alcorão reconhecem que Gog e Magog são forças que aparecerão no fim dos tempos. Isso mostra que até mesmo dentro da tradição islâmica, a ideia de um confronto final entre as nações e o povo de Deus está presente. Mas espere, há uma diferença crucial entre as duas narrativas, uma diferença que muda tudo. Na Bíblia, o resultado é inconfundível. O próprio Deus intervém e destrói Gog e todos os seus exércitos. No livro de Ezequiel, Deus declara: eu contenderei com ele com pestilência e com sangue. A Bíblia é clara. O próprio Deus enviará fogo do céu para destruir completamente Gog e Magog. Entretanto, no Alcorão, a história não tem um final claro. Ela diz que a libertação desses povos é um sinal do fim, mas não diz que Jesus Cristo é quem vence a batalha. Ela omite a parte mais importante, a vitória final de Jesus. E é aqui, nesse contraste, que começamos a entender o propósito. Essa coincidência revela algo profundo. As forças do mal são reconhecidas universalmente. Todos esperam por uma batalha final. Cristãos, judeus, muçulmanos, todos veem o mesmo conflito se aproximando. Mas apenas um livro revela quem vencerá. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus permite que histórias fiquem incompletas para que aqueles que realmente desejam a verdade busquem a história completa. Ele é soberano sobre todas as nações e todos os reis. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
Deus permite que histórias permaneçam incompletas para que aqueles que realmente querem a verdade busquem a história completa. Ele é soberano sobre todas as nações e todos os reis. Como declara o profeta Daniel, ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Portanto, a existência do Islã não é uma contradição ao plano de Deus, é parte dele. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, explicou isso no seguinte versículo: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o filho da livre nasceu mediante a promessa. Paulo não está falando apenas de 2 irmãos. Ele está falando de algo muito maior. 2 nações, 2 caminhos, 2 formas opostas de se relacionar com Deus, que moldaram toda a história humana. Primeiro, olhemos para Hagar, a serva egípcia. Ela representa a tentativa da humanidade de fazer com que as promessas de Deus se cumpram por sua própria força. Seu filho, Ismael, nasceu segundo a carne. Ele não foi fruto da fé, mas da impaciência, da lógica humana que tentou ajudar Deus. Paulo associa Agar ao Monte Sinai, à lei e à escravidão que surge ao tentar obedecer a Deus sem graça. Ismael, então, é um sinal de todos aqueles que tentam se aproximar de Deus por meio de suas obras, méritos e regras, um caminho de esforço humano que nunca é suficiente. Agora, olhemos para Sara, a mulher livre. Ela representa a promessa impossível, a intervenção sobrenatural de Deus. Isaac nasceu quando Abraão e Sara já não tinham esperança humana. Seu nascimento não foi resultado de esforço humano, mas de um milagre puro. É por isso que Paulo liga Sara a Jerusalém Celestial, um lugar de liberdade e graça. Isaac representa todos os que são filhos da promessa, salvos não pelo que fazem, mas pela fé no que Deus fez. Aqui está a chave de tudo. Ismael é o esforço humano. Isaac é a graça divina. Ismael é religião. Isaac é redenção. No mundo, há quase 2 bilhões de almas que seguem o caminho do Islã. E o Islã ensina que a salvação é alcançada por meio da submissão a Alá e do cumprimento de deveres religiosos. O Islã estabelece um caminho de disciplina, um esforço para alcançar a Deus. Seu fundamento repousa sobre 5 pilares, 5 obras que moldam a vida do crente. 1. A confissão de fé, Shahada. Declarar que não há outro Deus além de Alá e que Maomé é seu profeta. 2. A oração ritual, Salat. Prostrar-se 5 vezes por dia voltado para Meca. 3. A esmola, Zakat. O dever de dar aos pobres para purificar a riqueza. 4. O jejum, Saum. Abster-se de comida e bebida durante o mês do Ramadã. E, finalmente, a peregrinação, Hajj. A jornada à Meca que todo muçulmano deve fazer uma vez na vida, se for capaz. A essas obras se acrescenta a obediência à lei e a esperança na misericórdia de Alá. Um muçulmano se levanta antes do amanhecer para a primeira oração do dia. Ainda restam mais 4. A salvação depende disso. Mas, mesmo fazendo tudo isso, será que é suficiente? Aqui está a parte perturbadora. A salvação nunca é garantida. No dia do juízo, disse que todas as ações, boas e más, serão colocadas na balança. Se o bem pesar mais que o mal, talvez, apenas talvez, o paraíso seja alcançado. É um sistema em que as pessoas tentam alcançar Deus por meio do seu próprio esforço. Um caminho em que, através da luta, a pessoa tenta subir a montanha para chegar a Deus, nunca sabendo se o topo está ao seu alcance. Um muçulmano nunca pode ter certeza. Nunca. A salvação permanece uma questão em aberto até o dia do juízo. Depois de anos de oração, jejum e esmolas, a salvação ainda permanece incerta. Mas o cristianismo oferece algo radicalmente diferente.
O cristianismo começa onde o Islã não quer olhar, para a total incapacidade da humanidade de se salvar. Nenhuma quantidade de oração, jejum ou caridade pode preencher o abismo que o pecado abriu entre a humanidade e o seu Criador. Era uma dívida que nunca poderíamos pagar. Aqui está a diferença surpreendente. O Islã retrata a humanidade tentando alcançar Deus. O cristianismo mostra Deus descendo até nós. Deus não nos pediu para construir uma escada para alcançá-lo. Em vez disso, Ele mesmo desceu do céu para nos resgatar. Lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós as fazemos porque já fomos salvos, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Ele mesmo selou o seu sacrifício com sua última palavra na cruz: "Está consumado." A dívida foi paga. A salvação está assegurada. A salvação não é um prêmio que você conquista. É um presente que você recebe, não por obras, não por mérito, somente pela fé em Cristo crucificado. Como diz a Bíblia, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui é onde uma história antiga se torna surpreendentemente atual. Paulo é direto quando cita as palavras de Sara: "Expulse a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará a herança com o filho da livre." À primeira vista, isso parece duro, como se fosse rejeição. Mas será que é realmente um veredito contra as pessoas? A resposta é não. É a revelação de duas maneiras opostas de se aproximar de Deus. De um lado estão a escrava Agar e seu filho Ismael. Eles representam o esforço humano, a religião das obras, a tentativa da humanidade de alcançar o céu por meio de suas próprias mãos e méritos. É o caminho que diz: "Eu farei isso." Do outro lado está a mulher livre, Sara, e seu filho Isaque. Ele não nasceu do esforço, mas de um milagre impossível. Isaque encarna a promessa de Deus, a graça recebida pela fé, não pelas obras. É o caminho que diz: "Deus fez isso." Paulo é inequívoco e direto. O caminho das obras, por mais sincero que seja, não pode herdar o reino de Deus. A salvação não é conquistada, negociada ou merecida. Ela é recebida como um presente imerecido por meio de Cristo. Mas a luta entre Ismael e Isaque não é apenas uma história antiga. Ela está acontecendo agora mesmo. A zombaria de Ismael contra Isaque no deserto foi um presságio do futuro. Os filhos da carne, aqueles que confiam em seu próprio esforço, sempre perseguirão os filhos da promessa, aqueles que confiam unicamente na graça de Deus. A história comprova isso. 1400 anos de conflito entre o mundo islâmico e o mundo judaico-cristão. Isso não é um acidente, é o cumprimento de uma profecia escrita na Bíblia. E essa profecia alcançará seu cumprimento final no fim dos tempos. Pois o livro do Apocalipse adverte que, à medida que o fim se aproxima, duas grandes forças se levantarão sobre a terra. A primeira é a besta, um poder político global determinado a dominar todas as nações. Mas ela não virá sozinha. Ao seu lado surgirá uma segunda figura, o falso profeta, um poder religioso que enganará o mundo, levando-o a adorar essa besta. Ao seu lado surgirá uma segunda figura, o falso profeta, um poder religioso que enganará o mundo, levando-o a adorar essa besta. Mas como reconheceremos esse falso profeta? O Apocalipse pinta um retrato vívido em Apocalipse 13:11. "Vi outra besta subindo da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão." A imagem é clara. Ela se parece com um cordeiro, símbolo de Cristo. Mas a sua voz é a de um dragão, símbolo do engano.
Ela realiza sinais, influencia as multidões e distorce a verdade para que as nações adorem a besta e voltem as costas ao verdadeiro Cristo. Como está escrito, engana os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. E aqui surge a pergunta-chave. Poderia o Islã, com sua imensa influência global, ser a face desse falso profeta? Considere os fatos. O Islã é um sistema que governa todos os aspectos da vida. Ele controla a cultura, a política, as leis e a identidade de quase 2 bilhões de pessoas. Mas há mais. Nos escritos islâmicos, também há um livro sobre os tempos do fim, e eles aguardam seu próprio Messias, uma figura conhecida como o Mahdi. O Mahdi é um líder destinado a unir o mundo muçulmano e estabelecer um califado global, um Messias político e religioso sob a lei islâmica. Não é essa exatamente a descrição da figura que a Bíblia chama de anticristo, mas há algo ainda mais profundo. O Islã fala de Jesus. Ele o reconhece, sim, mas no Alcorão, Jesus não é o Filho de Deus. Ele não morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, não ressuscitou. Ele é reduzido a apenas mais um profeta classificado abaixo de Maomé. Essa negação é precisamente o sinal que a Bíblia nos dá para identificar o espírito do anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 28:26. Assim, o Islã honra Jesus com palavras, mas a sua voz, a voz do dragão, nega a sua verdadeira identidade. Assim, o Islã honra Jesus com palavras, mas a sua voz, a voz do dragão, nega a sua verdadeira identidade. E o falso profeta, descrito no Apocalipse, é, por definição, um sistema religioso que fala sobre Deus, mas nega o Filho. Mas a prova final está escrita no próprio solo de Israel. Jerusalém, o lugar mais sagrado para o povo de Deus, hoje está sob controle islâmico. O Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa se erguem ali como um poderoso símbolo de domínio. A profecia de Zacarias parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Deus permite que esse sistema exista, assim como permite toda rebelião humana, para que, no fim dos tempos, a diferença entre verdade e engano seja tão clara quanto o dia e a noite. Ele permite que o falso profeta construa o seu reino para que, quando o verdadeiro rei retornar, a sua vitória seja inquestionável. Mas se é por isso que Deus permite que esse poder cresça, qual é o fim dessa história? O fim já está escrito, e não deixa espaço para dúvidas. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A mensagem é definitiva. Nenhum império, nenhuma religião e nenhum sistema que negue o Filho de Deus permanecerá. O engano será imenso, mas o final já foi escrito. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E naquele dia, como as Escrituras prometem, todo joelho se dobrará e toda língua confessará uma única verdade imutável. Jesus Cristo é o Senhor. Pois no fim nem o Mahdi, nem a besta, nem qualquer falso profeta reinarão. Jesus Cristo reinará, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por essas 3 razões, o Islã surgiu como parte do plano de Deus. É um teste de fidelidade, uma disciplina para o seu povo e um sinal dos tempos do fim. Se este vídeo te ajudou a entender o plano de Deus, deixe um comentário e curta para que a verdade alcance outros crentes. Por essas 3 razões, o Islã surgiu como parte do plano de Deus. Como um teste de fidelidade, como uma disciplina para o seu povo e como um sinal dos tempos do fim. Se este vídeo te ajudou a entender o plano de Deus, deixe um comentário e clique em curtir
para que a verdade possa alcançar outros crentes. Esse foi mais um vídeo do canal. Assim diz a Bíblia. Deus te abençoe.